Pai, em nome de Jesus, oh Senhor, tem misericórdia. Nós queremos ser limpos de coração, queremos ter um coração igual ao teu, ou disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. E nessa noite nós vamos meditar um pouco sobre o que é ter um coração limpo, o porquê termos um coração limpo, o porquê devemos nos esforçar para termos um coração puro, como fazemos para ver o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, e teu Espírito Santo vai invadindo agora também cada vida, cada ser, cada coração, em nome de Jesus, para que nós possamos aqui entender o quão é importante termos um coração puro, um coração limpo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Eita, assuntozinho difícil é esse, falar de coração puro. Como é difícil falar de pureza, de ter um coração puro. Nesse texto aqui nós vamos ter que aprender 3 coisas. Primeiro, o que a Bíblia fala sobre ter uma vida, sobre o coração. Segundo, nós vamos ter que aprender o que é ser puro. E terceiro, nós teremos que aprender o que é ver Deus, porque talvez essa seja a essência do Evangelho, ver a Deus. Eu não sei, irmão, talvez nem no arrebatamento a gente consiga ver Deus. Eu não sou da escatologia, né? Talvez eu traga alguém e ele vai poder te explicar. Mas olhando e analisando, fazendo uma pregação expositiva, nós vamos ter que aprender essas 3 coisas: ver a Deus, o que é ter uma vida de coração, e como fazemos para ter uma vida limpa, pura de coração. No mundo tão sujo que nós vivemos, no mundo tão caótico, no mundo tão impuro, quando eu olhei para mim e falei: Senhor, como é que eu vou pregar sobre isso? Como é que eu vou falar? Aonde a maldade está estabelecida. Quando a gente fala de impureza, a gente às vezes leva para o lado sexual, mas eu queria levar para outro lado, para a violência, por exemplo. Como nós estamos vivendo num mundo violento, de maldade, de ódio, corações impuros. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei dessa morte por envenenamento. Irmão, isso aí a gente só vê em filme, né? Vocês acompanharam o caso, né? Um no Rio Grande do Sul e outro no Nordeste, lá em Piauí. Tem alguém do Piauí aqui? O senhor é do Piauí, irmão Severino? Não? Um no Rio Grande, verdade. E não era uma pessoa, um advogado, não era uma pessoa. Outra coisa que me chamou a atenção, olha a época, foi uma no Natal e outra no Ano Novo. Momentos onde a gente se confraterniza, onde as pessoas, imagine, quem vai pensar que um bolo para comemoração do Natal vai estar envenenado? Na véspera do Natal do Novo as pessoas estavam morrendo. Quem vai pensar que no dia 1º de janeiro, aqueles almoços de confraternização que todo mundo faz, vocês não fizeram na sua casa de vocês? Quem vai pensar que a pessoa vai comer uma comida envenenada? Impureza de coração. Aí a mulher do cara, que já tinha matado a filha e os netos, e tinha matado 2 netos antes, o que ela fez? Olha a ideia dele, olha que ideia, né? Olha que ideia, ela foi lá, chamou a vizinha, deu um cafezinho para ela, envenenado, para matar, irmão, como, sabe, falando naturalmente, como a gente estivesse falando de comprar um carro. Não, o que eu vou fazer? Eu vou colocar veneno no café, para que essa mulher tome o café, ela morra, e vai ser como se fosse uma confissão de culpa, para libertar, entre aspas, né, por amor, ela fez isso, o homem que estava preso. Eu contei essa situação para minha filha, e ela falou: pai, né? E eu percebi o seguinte, que a gente está aceitando como fosse uma coisa normal. Como falar de pureza em um momento de tanta impureza? Como falar de limpeza num momento de tanta sujeira? Difícil, né? Eu fiquei pensando sobre isso e falei: meu Deus. E olhando para mim, né? Porque você acha que eu estou aqui num estágio avançado acima, né? Não, o pastor está no estágio avançado de santidade. Ele está num nível avançado de espiritualidade que ele não passa por isso.
A impureza, nós nascemos na impureza. Muita gente fala que é o ambiente, mas é o coração. Se fosse o ambiente, Henry, onde é que Adão e Eva moravam quando eles iniciaram sua vida? Eles moravam onde? Onde? O Éden. O Éden significa o quê? Paraíso. Irmão, eles não tinham problema. Adão ficava lá deitado na rede, pondo o nome dos bichos, que nem o pastor Cláudio Duarte falou, né? Esse aqui tem cara de macaco, vou pôr o nome de macaco. E deitado na rede lá, a Eva levava um suco de uva para ele, feito na hora. Esse aqui tem cara de elefante, vou pôr o nome de elefante. E lá pôr o nome nas plantas, pôr o nome dos bichos. Ele estava no Éden, era a perfeição, era o paraíso. Mas mesmo assim, eles conseguiram agir com o coração impuro. Então não é o ambiente, é o coração, são as pessoas. Vamos fazer uma dinâmica aqui rapidinho. Eu vou chamar umas pessoas aqui na frente. Vou chamar uns corajosos aqui. Só gente corajosa, hein? Só gente que fala na lata. Vou chamar uns corajosos aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui pessoas que talvez não conheçam essa dinâmica. Vem cá, Leide, você quer vir aqui? Vem cá, Leide, aqui, rapidinho. Vem cá, Henry também. Vem cá, Henry. Deixa eu chamar uns. Vem cá, Hamilton. Vem cá, uns cabra bons. Os caras que fala na lata, irmão. É assim, eu tenho certeza que eles vão falar aqui. Vai ser uma benção. Calma, Henry, não fique com medo. Vem cá, Ana Júlia, você vai representar os adolescentes, que eu queria ver a visão também de um adolescente. Fica ali perto deles ali. Vamos fazer uma dinâmica, uns 4 tá bom, porque eu não tenho muito tempo aqui. Olha, vou fazer uma brincadeira com vocês. E a brincadeira vai ser a seguinte. Hoje estou falando da humanidade aqui, né? Estou falando da humanidade. E é terrível, humanidade tremenda. Então a brincadeira vai começar comigo, viu, Leide? Eu vou falar assim, vou formular uma frase. A frase vai ser a seguinte, João, assim, ó. A humanidade é, e vocês aqui vão completar a frase. Vou começar a brincadeira comigo, tá? Né? Vou usar aqui a frase do poeta Renato Russo, né? O que ele dizia numa música dele, numa canção? Opa, o pastor está cantando, tá ouvindo Renato Russo, Legião Urbana, não, irmão. Lembrei agora, o Renato Russo numa canção dele diz que a humanidade é desumana. Isso ele escreveu na música dele, e eu vou usar aqui como o meu pensamento sobre a humanidade. Para mim, Leide, a humanidade é desumana. E para você, a humanidade é? Egoísta. Muito bem, né? Ana Júlia, para você, baseado em tudo que a gente falou, a humanidade é? Terrível. E Hamilton, você que é um cara que vai falar na lata, eu tenho certeza, né? Baseado em tudo que nós falamos, a humanidade é? Cruel. E você que fala na lata, o cabra macho, a humanidade é? Fria. Oi? Fria. Então vamos repetir. Eu falei desumana, você falou egoísta, terrível, cruel, fria, sem amor. Muito bem. Agora nós vamos mudar o tom da brincadeira. O que nós vamos fazer, Leide? Você vai mudar a palavra humanidade e vai pôr o seu nome. Tá bom? A palavra humanidade vai tirar. Tira a palavra humanidade. Não quero saber. Você vai falar aí. Não quero saber. Vai começar por mim. Então vamos lá. O Cleiton é bonitinho. Foi isso que eu falei? Não. O que eu falei? O Cleiton é desumano. Toma. Receba. Até arrepiou aqui, irmã Janete, ó. Fala aí, Leide. Leide é egoísta. Anotou aí, ô Ronaldo? Anotou? Isso. Deixa anotar. Essa aqui eu vou anotar. O que é, Ana Júlia? A Ana Júlia é o quê? Terrível. O Hamilton é o quê? Lindo. Aí, ô Vitória. Cruel. O Hamilton é? Cruel, ainda mais quando deixa. Vamos lá, hein? Pensa que eu vou esquecer de você, hein? Tamo junto. É na alegria e na tristeza, filho. O Henry é o quê? O Henry é frio. Sem amor. Pode sentar lá, gente. Obrigado, viu? Vamos aplaudir o Senhor por essas pessoas? Aí. Já garantiu aí, ó.
por que eu fiz essa brincadeira? Porque para você entender essa palavra aqui, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: que quando a gente fala de humanidade, a gente meio que se tira do meio, né? Não, egoísta é a Leide, eu não. Frio é o N, terrível é a Júlia, cruel é o Hamilton, eu não. E a gente se coloca num pedestral onde nós nos achamos superiores, porque somos evangélicos. Por exemplo, hoje nós temos a ceia. Lá está escrito que tem que tomar a ceia, não pode tomar a ceia indignamente. Muita gente confunde isso e começa a achar: não, eu sou digno. Ninguém é digno de nada. Ninguém é digno de nada. Digno é o Senhor, como a gente canta aqui. Então às vezes nós começamos a nos colocar num patamar achando que nós somos superior, que nós somos melhores. Irmão, todos nós nascemos com muita impureza, nascemos com o nosso coração puro, no pecado. Aleluia. Então, para você entender, por que eu fiz essa brincadeira? A primeira coisa que você tem que entender é isso: quando se fala da humanidade, a humanidade é suja, é hipócrita, é ruim, ou esses adjetivos que você coloca, você tem que se colocar no meio e falar: realmente, nós somos assim, nós somos terríveis. Vamos tentar explicar aqui esses 3 pontos que eu falei. Primeiro, quando a Bíblia fala de coração, que a gente precisa entender o que a Bíblia está falando, o que Jesus quis dizer aí com o coração. Então você tem que entender isso, talvez é a parte mais importante. Quando a Bíblia fala de coração, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui. O que vocês entendem sobre isso? Coração, como assim? Coração limpo. Chegamos num ponto importante, hein? Porque existem muitos estudos sobre essa questão do coração, mas a primeira coisa que eu enxergo é justamente isso que a gente falou. Quando Jesus fala de coração, né? Lógico que nós podemos estudar e aprender muito mais sobre isso, mas com certeza, quando Jesus falou: olha, bem-aventurado, feliz, altamente feliz, completo, realizado, é aquela pessoa que é limpo por dentro. Tanto naquela época e hoje também, nós valorizamos muito o exterior. Não é assim que funciona? Os escribas daquela época, Jesus falou: vocês estão aí falando, mas por dentro são tudo um bando são tudo ossos, bando de hipócrita. É o que Jesus falava. E hoje também, hoje se valoriza o exterior, hoje se perde muito tempo e dinheiro com o exterior. Eu estou falando alguma mentira? Eu fui numa delegacia civil um tempo atrás. Eu me lembro que eu estava com esse terno aqui, que eu falei: eu vou na delegacia, né, para não ser preso lá. Eu coloquei esse terno aqui, eu gosto dele porque ele é meio esporte, meio social. E eu coloquei ele, como não lembro com a camisa que eu estava, uma calça. E eu cheguei lá, comecei a conversar com, acho que era o delegado, o escrivão, e ele me tratando muito bem, me tratando muito bem, me tratando muito bem. Eu até estranhei, eu falei: esse cara está me tratando muito bem, né? A gente vai na delegacia, fica até com medo. E daqui a pouco ele falou assim: eu esqueci o nome do doutor mesmo. Eu falei: doutor? Aí que eu comecei a entender: caramba, acho que ele estava pensando que eu sou advogado, por causa do jeito que eu estava vestido. Pastor, mas isso é preconceito. Eu falei: eu vou na delegacia, eu não vou lá mascando chiclete, com a calça caindo, boné para trás. E aí, doutor? E aí, delegado? Tudo bom? Eu fui na casa da irmã Maria, ela falou isso ontem para mim, na outra vez que eu fui lá. Conversei com ela lá e tudo bonitinho. Aí depois, ontem que ela me falou, que ela falou assim, que quando eu saí da casa dela, o pessoal procurou lá: ô mãe, o que você está recebendo advogado aqui na sua casa? O que está acontecendo aí? Que esse doutor que está aí falando com a senhora aí? O pessoal começou a pensar que eu era advogado. Falou, né? Ela falou para mim ontem. Por quê? Porque a forma que eu falei, a forma que eu estava vestido. Então o exterior, com certeza, se existe algo que Jesus estava falando, é a questão do interior. É a questão daqui dentro. Então se você quer beleza, se você quer mudar alguma coisa, quer ser limpo de alguma coisa, com certeza a primeira coisa que você tem que limpar, que você tem que mudar, é aqui dentro. E não veio com aquela história, né? Que quando a igreja começou a abrir um pouco mais, vieram com aquela história: não, que Deus só olha o coração. Porque quando o coração muda, exteriormente a gente muda também. Porque naquela época começaram: não. Aí as mulheres começaram a se vestir com as roupas mais ousadas. Não, porque Deus só olha o coração. Não, quando o coração muda, quando o interior muda, o exterior muda também. Aleluia. Então não vem com essa conversa. Agora, se fosse aprofundar um pouco mais no tema do coração, o coração, irmão, é o centro emocional.
A gente sabe que tudo está na mente, mas na literatura, onde você lê, quando se fala de coração, né? E as pessoas falam assim: eu senti no coração de fazer isso por você, né? Por quê? Porque o coração, ele tem essa ideia de que ele é o centro emocional, o centro dos sentimentos, das emoções. Há uns meses atrás eu até preguei aqui na igreja sobre uma expressão que eu vi: inteligência emocional. Eu vi esse termo e falei: o que é isso? Que eu gosto de ler. Eu não me sinto nem à vontade de ficar falando aqui de coração, de sentimento, porque eu não sou psicólogo, eu não sou sociólogo, né? Não sou. Nunca estudei, mas eu sou curioso, fico lendo tudo a respeito. Tudo que eu busco, eu leio sobre isso. E o coração, João, é o centro das emoções e sentimentos. Ou seja, é tudo na nossa vida. Você sabe qual é a diferença de emoção para sentimento? Quem sabe? Alguém sabe? Oi? Eu não entendi. É o contrário. Emoção é algo momentâneo. Geralmente é uma reação a alguma coisa. Você tropeçou na pedra, droga. O cara te fechou lá na rua, você... Não, aqui não, que os irmãos não fazem isso. Aqui ninguém xinga ninguém. É só com os irmãos lá de fora. É só comigo que acontece isso. O cara me fecha no trânsito, aí eu já fico bravo. Geralmente a emoção, ela é uma reação de alguma coisa que foi feita. Mas é algo, às vezes é algo que você nem pensou. Só que cuidado, porque atos impensados vão levar você até a morte. Eu não sei como aquele cara não morreu. Isso são emoções. Já sentimento é algo pensado. Emoção é raiva. Sentimento é ódio. Sabe aquela coisa pensada? Eu vou pegar na curva. Você não tarda por esperar. Esse é sentimento. É ódio que você vai tramando no coração, até por isso que nós estamos num mundo violento. Por isso que o camarada tem a coragem de pôr veneno e matar a família, quase matar a família inteira. Então o coração, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do centro emocional, emoções e sentimentos. E como nós pecamos, talvez a área que mais nós pecamos é em relação às nossas emoções, em relação aos nossos sentimentos. E por isso que Jesus falou: bem-aventurado é aquele que é limpo, é aquele que se limpa, aquele que se purifica, limpo de coração, limpo das suas emoções, limpo dos seus sentimentos. Ele falou: bem-aventurado, é feliz, é uma pessoa completa, é uma pessoa que se controla. Sabe, pastor, quando eu vi já falei, não deu para segurar, eu não seguro, pastor, eu põe para fora. Bem-aventurado os limpos, os puros nos seus corações. E como a gente peca nisso, né? Como a gente peca nisso. Ser limpo. Quem pode bater na mão aqui e dizer: pastor, eu sou puro de coração? Acho que ninguém, né? Não, mas eu sou pastor, peraí. Nem eu estou num grau, irmão. Eu estou num grau de espiritualidade acima. Eu oro no monte, eu faço orações 3 vezes no dia, eu dou meus dízimos, eu dou minha oferta. Não é essa a parábola do fariseu e do publicano? Oh Senhor, graças a Deus que eu não sou que nem esse aí. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço minhas orações, eu faço e aconteça. E o outro, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador miserável. O que é ser limpo de coração, então, irmão? O pecado, ele tem 3 fases. Eu já preguei isso aqui, tá? Ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase da culpa. Todos nós nascemos do pecado. A primeira fase é a fase da culpa, que nós já fomos libertos dessa fase, nós fomos justificados por Deus através de Jesus. Jesus foi lá e nos justificou. Então o que aconteceu, João? Hoje, quando Deus olha para você, João, Ele não olha para o João. Ele não tem como te olhar, João. Ele não tem como me olhar, porque eu sou um pecador, Mas o que ele faz? Ele olha para o João, olha para a Janeide, olha para a irmã Janete através de Jesus. Ele que nos justificou. Então a primeira fase, a fase da culpa do pecado, a palavra de Deus diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a culpa do pecado, se você se sente culpado pelo pecado, cai isso por terra, viu? Você foi livre dessa culpa.
diabo pode te acusar, as pessoas podem te acusar, mas já você foi livre. Mas existe outra fase, Ana Júlia, do pecado, que é a fase do poder do pecado. Essa fase do poder do pecado, eu tenho uma má notícia para você. Você vai ter essa fase durante toda a sua vida, que é onde o pecado ele te ataca, ele está com você. Sabe aquelas ministrações que a gente fala que o ser humano tem 3 inimigos? O mundo, o diabo e a carne. É a carne que eu estou falando. É o pecado que está ali, que mora com você, que dorme com você, que acorda com você. É aquele pecadinho lá que ninguém sabe, mas que você sabe. Então tem a fase do poder do pecado. E o pecado tem poder. E por que a gente peca? O que eu falo sempre aqui? Por que a gente peca? Tudo isso aí é legal, mas tem uma outra coisinha aqui que eu falo, que é por isso que a gente peca. Porque o pecado, Ana Clara? Clara, só é Clara, não tem nada de Ana, é só Clara, né? Sabe o que acontece, Clara? Eu vou falar um segredinho só para você, tá bom, Clara? Ninguém vai saber, nem as 2 menininhas não vai saber. Sabe por que a gente peca, Clara? Porque o pecado é gostoso. Viu, Thaís? Pecar é gostoso. O pecado não tem gosto de jiló. O pecado tem gosto de frango assado, macarronada, lasanha. Sabe aquele pudim? É isso aí, João. O problema do pecado é esse, que o pecado é gostoso. Se ele fosse ruim, a gente não pecava. Tudo bem, a Leite falou certinho. Falta de conhecer reis por não conhecer. A Ruth falou. Mas o grande problema é isso. E aí a gente vai flertando com o pecado. O pecado está ali, a gente e a gente vai flertando, né? Vai aceitando. Sabe aquele cara que faz aquele elogio para a mulher, e a mulher ela não gosta, mas ela, para, vai. Não fala mais isso não, tá? Para, não vou ser mais seu amigo. E a gente vai flertando com isso, a gente vai aceitando. Isso assim é o pecado. Você vai flertando com o pecado, daqui a pouco ele dá o bote, pá! Aí veio o diabo. Não contavam com a minha astúcia. Ser limpo de coração, irmão, não significa você não pecar, porque o poder do pecado está aí. E a outra fase do pecado, só para a gente finalizar, é a presença do pecado. Que aí você só vai estar livre da presença do pecado só quando você morrer, ou quando for arrebatado. Aí não tem jeito. Que aí você ainda não está vivo, o pecado não vai estar presente. Mas o poder do pecado, você vai estar com ele até o dia da sua morte. Agora, ser limpo de coração, porque eu preciso explicar outra parte para a gente terminar. Ser limpo de coração, sabe o que é, irmão? Eu fico pensando sobre isso, porque eu falei, caramba, pecar a gente peca, a gente comete erros. Mas o grande problema, irmão, da gente analisar o cara que é limpo de coração ou não, sabe o que é? É que o pecado, quando a gente analisa a vida do cristão, o que é o evangelho, né? O evangelho é aquela regra que você pode e não pode fazer? Talvez não. Eu acho que a suma do evangelho é aquilo que você quer e aquilo que você não quer fazer. Porque quando você comete um pecado, o pecado é um deslize, é um escorregão. Davi pecou, tantos homens a gente pode citar aqui que erraram, mas o pecado é um escorregão. Você está andando, sabe que está andando, daqui a pouco você dá um escorregão. Mas você não se sente bem com aquilo. Aquilo te fez mal. Você, sabe, certos ambientes você não quer frequentar mais. Você não tem mais a vontade. Então o evangelho, a suma do evangelho não é proibição. É por isso que aqui a gente não fica proibindo nada. Eu não fico proibindo nada, o irmão não pode fazer isso, pode fazer aquilo, ou o obreiro, não sei o que. Não, o evangelho não é aquilo que você pode ou não pode. É aquilo que você quer fazer. Porque se está nascendo o desejo no teu coração. E para finalizar, ver a Deus. Ver a Deus. Falar sobre ver a Deus é difícil. Eu acho que a essência do evangelho é isso. A gente gostaria de ver Deus, ver Jesus, né? Eu pelo menos gostaria, né? Eu antigamente falava que não, o pessoal quer ficar viajando para Israel, para não sei aonde. Mas hoje sabe que eu gostaria de ir lá para ver a história, ver, né? Mas o ver Deus hoje, a gente faz muitos estudos sobre isso. Eu vejo pessoas, não, ver Deus é isso. Mas sabe o que para finalizar, para ficar mais fácil, sabe o que é ver Deus, irmão? Deixa eu tentar explicar com uma ilustração. Pronto, vou pegar uma história aqui que eu lembrei aqui
de Daniel. Olha só o que é ver Deus, irmã Janete. O que aconteceu? Daniel, ele foi preso e levado cativo para a Babilônia. E ele estava lá preso, e não foi só ele, foi muita gente. E entre ele, isso está lá no capítulo 1 e, se eu não me engano, no capítulo 2 de Daniel. Depois você dá uma lidinha lá, tá bom? O que aconteceu? Eles foram levados cativo. Só que Daniel e os seus 3 amigos, que eram o Sadraque, Mesaque e Abednego, que o nome dele é Ananias, Misael e Azarias. Não sei porque todo mundo chama de Sadraque. Os nomes deles judeus eram Ananias, Misael e Azarias. Eles faziam parte da elite, né? Eles foram chamados para ser lá um dos magos do rei. Eles moravam na elite. Aí o que aconteceu, Henry? Lá no capítulo 1, o rei determinou que eles comessem uma porção diferente, quem era da elite, uma comida diferente, que a Bíblia chama de manjar do rei. Aí o que Daniel fez? Ele ficou sabendo que aquela comida era oferecida a ídolos. Ele falou: caramba, isso não é bom para mim. Sabe o cristão que quando ele tudo me é lícito, mas nem tudo é conveniente? Sabe essa ideia que a gente podemos fazer tudo, irmão, mas nem tudo que é conveniente, nem tudo me convém. Então Daniel ficou sabendo que aquela comida era oferecida a ídolos, depois levada a eles. Aí ele falou: eu acho que eu não vou comer essa comida não. Não, come, isso não tem nada a ver. Falou: não vou comer. Chamou seus amigos, falou: não vamos comer. Mas é o manjar do rei, o rei determinou. Não. Em vez de comer o manjar do rei, eu vou comer aqui legumes e verdura. Ou seja, em vez de comer frango assado, ele resolveu comer jiló. Em vez de comer lasanha, ele foi comer cenoura. Em vez de comer pudim, ele foi comer tomate. Diz que tomate é fruta. Ele determinou, ele lutou por isso. Falou: não queremos comer esse manjar, que era chamado de manjar do rei. O que aconteceu? Depois de 10 dias ele conseguiu, e eles pareciam até mais bonitos, né? Segundo a palavra de Deus. Porque a gente sabe hoje que o legume é uma comida que é mais saudável, né? Enfim, passou a história. No capítulo 2, o rei teve um sonho. Ele teve um sonho, ficou encafifado com esse sonho. Ele falou: caramba, esse sonho, eu não sei a revelação desse sonho, eu quero ter a revelação desse sonho, eu quero a revelação desse sonho. E ninguém sabia. Chamou os astrólogos, chamou os magos, chamou a turma lá, todo mundo, e ninguém sabia dar a revelação do sonho. Teve uma hora que o rei ficou bravo e falou: olha, se vocês não me derem a revelação do sonho, vão matar todo mundo. Aí a história chegou em Daniel, que fazia parte dessa turma. O que Daniel fez? Ele foi lá no rei e ele pediu um tempo para que ele pudesse orar a Deus e pedir a revelação do sonho. Aí o que ele fez? Ele saiu do palácio, reuniu com seus 3 amigos, e a palavra de Deus, lá, se não me engano, no capítulo 1 e capítulo 2, fala: eles foram buscar a Deus a revelação do sonho. O que aconteceu? Na hora, eles tiveram a revelação do sonho. Deixa eu te perguntar: se eles tivessem comido o manjar do rei, será que Deus ouviria a oração deles? Esse manjar que é o pecado, né? Por isso que eu falo que o pecado é bom, é gostoso. Não é bom, né? Ele é gostoso, mas bom não é. Se ele tivesse participado do manjar, será que a oração dele tinha sido... E a questão dele era entre vida e a morte. Às vezes ver Deus é uma ação que é só Deus na tua vida. Não tem outra pessoa que pode te ajudar. E eu creio que naquela hora ele viu Deus. Eu sei que se hoje você olhar na Bíblia, Moisés viu Deus pela fenda, né? Isaías, teve algumas manifestações que a gente não sabe se foi Deus mesmo ou não. Existem controvérsias. Mas para mim ver Deus hoje é você ter a sua oração respondida. Sabe aquela situação que não tem, a mãe não ajuda, o pai não ajuda, o pastor não ajuda, não tem ninguém. Você olha para aquela situação e fala: meu Deus, como é que eu vou resolver? Não tem como resolver. De repente as coisas se desembaraçam, as portas se abrem e o nome do Senhor é glorificado. Isso é ver Deus. Isso é ver Deus. Então naquela hora, eu quando fui sequestrado, irmão, minha esposa não estava do meu lado, meu sogro não estava do meu lado, ali era só eu e Deus. Não sei se vocês já passaram por uma situação
espero que não tenha passado. Aí era só eu e Deus. Então as situações, ver a Deus é muitas vezes isso. É quando você tem uma situação que não tem solução. De repente as portas se abrem, os céus se abrem, e naquele momento você viu Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E você pode ver Deus hoje. Eu não sei se é uma referência a ver Deus no futuro, porque eu não sei nem se a gente vai ter capacidade para isso. Vai estar num corpo transformado, mas não sei, mas isso é um assunto para escatologia, não é minha área. Eu nem me preocupo como é que vai ser lá no céu. Não me preocupo. Como é que vai ser lá no céu? Eu vou conhecer minha mulher, eu já fui casado 3 vezes. Com que mulher que eu vou ficar lá? Às vezes essas perguntas que o pessoal pergunta, né? E como é que vai ser lá, pastor? O pessoal gosta de perguntar as coisas para mim. Já perguntaram para você, hein? Como é que é lá no céu? Eu vou conhecer minha esposa, vou conhecer meu marido, não sei o que lá mais, fica essas perguntas bobas. Irmão, sinceramente, Wellington, eu nunca me preocupei como é que vai ser no céu. Eu quero é estar lá, irmão. Eu quero é ser salvo. Agora, se lá vai ter rua de ouro, rua de barro, eu estou acostumado com rua de barro. Quem tiver as ruas de barro lá não vai ter problema. Não vai ter problema. Mas eu quero é estar lá. Eu quero é ser salvo. Eu quero é fazer parte da igreja dos lavados e remidos do sangue do Cordeiro. É isso que eu quero. E se eu puder ver Deus como eu creio que eu vi ali naquele dia, onde Deus me salvou, que não tinha, minha esposa não estava lá, meu pai não estava lá, meu sogro não estava lá, meus filhos não estavam lá, era só eu. Só eu. E Deus me salvou, teve piedade de mim, não sei porquê, porque eu também não mereço. Ah, pastor, também o senhor é pastor da igreja, por isso que Deus, não, nada a ver. Não sei porque que Deus teve piedade de mim. Eu estou vivo aqui para contar histórias. Quantos outros casos, do mesmo caso que o meu, e as pessoas morreram. E eu não sei porque eu estou aqui, mas eu glorifico a Deus. E creio que para mim naquele dia eu vi Deus. Porque Deus me... Era só Deus naquele dia na minha vida. Irmão, vamos ficar de pé que não dá tempo de falar mais nada? Bem-aventurado, feliz, altamente feliz, completo, realizado, são os limpos de coração. Vamos nos esforçar, irmão. Eu sei que nós estamos num mundo tão impuro, tão sujo, de tanta violência, de tanta promiscuidade. As pessoas são maus de uma forma voluntária uns com os outros. Como a gente sofre nas nossas relações familiares, né, de trabalho. Mas vamos nos esforçar para ser limpo de coração. Porque você pode precisar de ver Deus hoje, e Ele pode se apresentar para você. Vamos nos esforçar. Eu sei que as nossas emoções, a emoção é uma reação, né? Mas tome cuidado com as reações que você toma. Às vezes uma palavra mal colocada põe tudo a perder. Como a gente faz isso dentro de casa, né? Como a gente faz isso, por exemplo, dentro de casa, com as nossas relações familiares. Como a gente às vezes entristece o esposo, ou entristece o marido, ou os filhos, por causa da emoção. Vem um momento de raiva e você fala o que não devia, faz o que não devia. Ou um momento da emoção, que é aquela coisa que você vai guardando, e aquela raiva acaba virando um ódio, aquela raiva acaba virando... A palavra de Deus diz assim, que a gente, quando a gente guarda a raiva, o ódio vai virar amargura, e a amargura ela vai nos privar da graça de Deus. O que acontece, irmão? Você só vai conseguir ser limpo de coração com a ajuda de Deus, através do Espírito Santo. Mas quando a gente guarda a raiva, e aquela raiva vira um ódio, e aquele ódio vira amargura. A palavra de Deus lá no livro de Hebreus está dizendo assim que a gente está nos privando da graça de Deus. A palavra de Deus lá no livro de Hebreus diz que só com a santidade a gente vai ver o Senhor. E santidade é isso, não é você não errar, mas o erro ser um escorregão na nossa vida. É a gente ser o trabalho do Espírito Santo. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida? É como se fosse no ouro. O ouro é uma matéria que você capta ele lá na terra, mas ele vem com muita impureza. Ele não é puro. Aí o que eles fazem? Eles pegam aquela matéria, põe no alto forno lá e fica queimando. Porque depois daquela temperatura vai sair o ouro puro. É o que o Espírito Santo faz na gente. Ele trabalha a nossa vida para que vai nos limpar no coração. Ele trabalha a nossa emoção, nosso sentimento. Eu sei que a gente não vai deixar de errar,
Mas o Evangelho é isso, não é aquilo que você pode ou não pode, mas aquilo que você está querendo fazer. Qual o desejo que está nascendo no seu coração? Aleluia. Vamos nos esforçar para ser limpo de coração, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, gostaria de entrar em oração. Mais uma vez ministramos aqui as bem-aventuranças, o sermão da montanha, que é o padrão de vida do cristão, que nós temos que seguir, Senhor, custe o que custar. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus, porque como eu falei, a humanidade é desumana, mas eu também faço parte dessa humanidade. A humanidade é cruel, mas eu também faço parte dessa humanidade. Que o Senhor me transforme num limpo de coração, que eu saiba controlar minhas emoções e meus sentimentos através do teu Espírito, que o meu coração vá se limpando, Pai, que o Senhor construa isso dentro da igreja, dentro de nós, e quando amanhã a situação se levantar lá na nossa casa, no trabalho, a gente haja como um limpo de coração, uma pessoa que controla os sentimentos, que controla as emoções, que pratica o bem, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Me ajuda eu fazer isso com a minha esposa, me ajuda eu fazer isso com meus filhos, me ajuda, Senhor, mesmo que difícil, dentro do trabalho, do ambiente do trabalho, meu Deus, me ajuda em nome de Jesus, nos faz limpo de coração. Eu sei que o Senhor falou que é bem-aventurado, seja feliz, e nós queremos ser felizes, Pai, pleno, completo. Nos ajuda a ser limpo de coração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Vou chamar aqui o pastor Roberto para ele fazer esse encerramento. Ficou quietinho aí, né? Não falou nada, nem levantou a mão hoje, nem levantou a mão. Levantou? Ah, eu não vi, então desculpa. Ai, meu Deus. Desculpa, então, se o senhor levantou a mão e queria falar alguma coisa, o senhor vai ter a chance de falar agora. O senhor me perdoa, viu, pastor? Se o senhor levantou, eu não vi mesmo não, tá bom? Se toda vez que o senhor levanta a mão, sim. O senhor me perdoa mesmo. Eu não vi o senhor levantar, eu estava tão empolgado na pregação. Então o senhor vai dar as suas considerações finais. Saudade de você, né? Abençoe sua vida, Deus. Depois eu vou dar um abraço pessoalmente em você aí. Pastor Roberto, dando suas considerações finais, orando, dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Deus abençoe. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eita, ninguém me ouviu. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, eu estava me lembrando das palavras de Jesus, onde hoje nós memorizamos, né, tudo quanto o Senhor fez por nós, inclusive a sua morte, e morte de cruz, para nos remir de nossos pecados. Santa Ceia é isso, é memorial, é para memorizar, é que não cutucão, olha, que Jesus fez, que Jesus passou, vamos tomar uma posição de seguir a Jesus direitinho. Isso é a Santa Ceia, é memorial. Deus abençoe. Então eu estava me lembrando das palavras de Jesus, quando disse ali em São João, Jesus falando em São João, no capítulo 15 e o verso 3, ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Olha agora Deus estando em nós. Estai em mim e eu em vós. Então, as palavras, os ensinos da Bíblia, da sã doutrina, que tanto a gente procura entender, cumprir e praticar a sã doutrina, a palavra de Deus, isso nos limpa. E bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão ao Senhor. Amém? Vocês entenderam isso? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Então o mistério está na palavra, irmão. Deus é a palavra. Jesus é o verbo de Deus. Ele é a palavra. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por mais esse trabalho maravilhoso
que o Senhor tem nos dado nesta noite, meu Deus, pelos hinos que nós entoamos a Ti, que cantamos a Ti, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela Tua palavra, pela explanação da Tua palavra sobre os puros de coração, os limpos de coração. Meu Deus, nos ajude pela Tua misericórdia a assimilar a Tua palavra, porque a Tua palavra nos diz que aquele que atenta bem para a palavra do Senhor e nisso persevera, esse será bem-aventurado nos seus feitos. Senhor, nos ajude pela Tua misericórdia, no mundo caótico que nós estamos vivendo, tanto embaraço, tanto engano que está ao nosso redor, mas a Tua palavra é a verdade, e nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para buscar a Tua palavra, para viver a Tua palavra, para que Ele seja bem-aventurado desde agora e para todo sempre. Que todos digam que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre todos, desde agora e para todo sempre. Que todos digam e as palmas louvem a Deus. E aí tem um bolinho de milho, né? É bolo de milho, Janete? É milho, bolo de milho e um cafezinho aí. Amém, está terminado. Depois dá um abraço na Ruth aí, come um bolinho. Vamos nos despedir na bênção do Senhor. Abraça teu irmão, em nome de Jesus. Até a Thaís está emocionada lá. Vai lá, Ruth, dá um abraço na Thaís, está emocionada lá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai do Senhor para os nossos irmãos. Não saia aí sem comer um bolinho, sem degustar. Confraternizamos juntos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.